Boa tarde a todos. Prazer em rever muitos amigos aqui. E vamos dar continuidade a esse evento que o Governo do Estado tem a honra de participar. A nossa Secretaria, a Secretaria de Comunicação, tem procurado estar presente em todos os segmentos, em todos os ecossistemas que atuam na nossa atividade produtiva, né? Temos procurado levar a mensagem do governo, mais do que isso, atuar e participar da realidade econômica, das iniciativas dos nossos empreendedores em todos os setores. E também isso se faz presente nessa área que é a indústria, né, que a gente costuma, na comunicação, no governo, na nossa linguagem estratégica, chamar de ecossistema do turismo. E estamos aqui com convidados importantes que atuam em várias áreas desse ecossistema. Importante dizer que a estratégia de turismo do governo, ela atua com 3 secretarias, né, em sua movimentação. A Secretaria do Turismo, o secretário esteve aqui hoje falando sobre as atividades da Secretaria do Turismo. A Secretaria de Cultura, porque a área de cultura é um importante ecossistema agregado nesse conjunto. A SECOM, porque a comunicação e a nossa estratégia de comunicação hoje é uma comunicação 360, a gente não trabalha só nas entregas do governo, mas a gente trabalha em tudo que faz acontecer a sociedade e em que o governo participa. Então, essa estratégia, com essas 3 secretarias, atuando nesses ecossistemas, nessas indústrias, fazem com que a nossa atividade turística ganhe uma capacidade maior de se movimentar. Lembrando, obviamente, a todos os senhores, nós viemos de 2 experiências muito fortes nos últimos anos. Primeiro, a pandemia, né, que parou com todos nós, todas as áreas. Não, aliás, o turismo, que agrega, como a gente vai ver aqui também, empreendimentos em várias áreas, na área da cultura, do entretenimento, de eventos, da gastronomia. Turismo é tudo, né? Se a gente parar para pensar, é tudo. Mexe com tudo e pode estar em todos os lugares, em todas as atividades, em todas as iniciativas que a gente possa dar a ele um olhar de atenção e causar e trazer experiências. Então, essa atuação do governo, ela procurou, tanto logo depois da pandemia e depois das enchentes, nesses 2 períodos de governo de Eduardo Leite, procurou fazer com que o turismo retomasse a sua capacidade. E agora, mais recentemente, depois das enchentes, fizemos 2 grandes campanhas, uma logo depois da abertura do aeroporto, que procurou retomar o fluxo turístico do Rio Grande do Sul, e outra agora em 2025, também uma grande campanha. Fizemos um trabalho em conjunto com o trade, não foi um trabalho de movimentação somente do governo, mas do governo com o trade. Está aqui o Thomas, né, que junto lá com a Serra Gaúcha, acho que todos me conhecem, mas para quem não conhece, eu sou de Gramado, tem muita gente de Gramado aqui, e participando, mas a gente, né, vivemos lá, o turismo está no nosso sangue. Então, a gente trouxe também essa ativação toda junto com o trade, e essas 2 campanhas procuraram, além de promover os destinos, que a gente está falando nesse evento, que são muito importantes, não só o destino Serra Gaúcha, mas todos os demais destinos em desenvolvimento no Rio Grande do Sul. A gente procurou dividir o Estado para essas campanhas e para o maior efeito e capacidade dessas campanhas de atração em 2 grandes produtos, inverno e verão.
O inverno que nós temos o inverno mais característico, mais importante do Brasil, maior destino de inverno do Brasil, e procuramos então mostrar que esse inverno é forte, tem opções, tem experiências, inclusive para além da Serra Gaúcha. E o verão, que é um verão diferente, né? O nosso verão aqui é diferente do Brasil, né? A gente faz churrasco, a gente dança na beira do mar, a gente até vai para o mar, mas antes de ir para o mar a gente vai para o litoral, que as pessoas não entendem às vezes, quando a gente vai para o litoral, de repente a gente vai para a praia, mas o litoral é muito importante para nós, e a gente é uma porta de entrada de turismo estrangeiro aqui, então é muito importante que a gente trabalhe esse conceito do nosso verão como ele é. Não temos que ter vergonha porque a gente gosta de um verão diferente do resto do Brasil. A gente tem um verão diferente e esse verão é importante. Então, esses dois produtos, nós agora estamos fazendo um movimento, a SECOM, com o turismo, já para o nosso novo inverno que vem por aí, né? Com o El Ninho. As pessoas às vezes se assustam de El Ninho. Eu quero lembrar que o El Ninho trouxe as maiores nevadas para a nossa região de Gramado. Foi com o El Ninho. Quando dá El Ninho, a gente aumenta a umidade. Claro que a chuva, a gente não quer muita chuva, mas a umidade com frio é o quê? Neve. Então já tivemos grandes nevascas, espero que a gente seja premiado esse ano, né, João? Com grandes nevascas e que enalteça mais uma vez o nosso inverno. Então é um prazer muito grande estar aqui, falei rapidamente algumas coisas lá da nossa atividade, da presença, e por que eu, secretário de Comunicação, estou aqui num evento de turismo, né? Porque a gente está trabalhando, na verdade, em conjunto, nesse sentido. E eu tenho um enorme prazer em estar aqui junto com o Correio, né? Logo que o Correio nos procurou, junto com o turismo, apoiamos esse evento e a gente tem certeza de que o turismo agora, inclusive com o novo plano de desenvolvimento do Estado, que plano de desenvolvimento que coloca o turismo pela primeira vez como uma alavanca econômica do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Isto é muito importante. Isso dá início a uma nova era para o nosso turismo. Agora temos esse movimento da PEC, tudo isso está colocando o turismo em outro patamar, né? Um patamar em que a gente vai olhar o turismo como uma alternativa para crescimento do Rio Grande do Sul, uma força econômica para o nosso Estado. Então, eu mais uma vez ressalto a importância desse e de tantos eventos que a gente precisa fazer para ir mostrando com clareza por que a gente faz e por que a indústria do entretenimento, do turismo, da cultura, dos eventos precisa ser forte no nosso Estado, né? Ativar essa indústria é fazer com que as pessoas olhem para nós, né? Estamos conversando muito com Porto Alegre, que também está renovando a sua capacidade de fazer eventos. A nossa capital tem tudo para ser a capital dos eventos do Brasil, nacionais e internacionais. É preciso que a gente reforce esse posicionamento da capital, de forma que é um prazer muito grande estar aqui hoje com as parcerias desses empreendedores, porque turismo não se faz sem empreendedores. Turismo não se faz sem iniciativa privada. Turismo não se faz sem que as pessoas acreditem no turismo, tenham vocação, gostem de fazer turismo. Então eu vou iniciar aqui com o Mogar, falando sobre esse empreendimento, né, que o Frontier Resorts está desenvolvendo e como ele olha esse ambiente com todas essas iniciativas que a gente está percebendo e com o potencial de desenvolvimento para o turismo no Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Obrigado, Caio, pela apresentação, os demais panelistas. Bom, o turismo no Rio Grande do Sul, Caio, eu penso exatamente da mesma forma que você colocaste aqui. Eu acho que a gente tem que conhecer mais o Estado e potencializar mais o Estado. O Estado tem muitas oportunidades, tem muitas janelas em aberto ainda e é por isso que o Costana surge dentro desse mercado do Estado. Eu gostaria, de, se possível, que rodasse o vídeo primeiro, que daí fica mais fácil a condução aqui da minha explanação. Para descobrir a alma do Rio Grande do Sul, é preciso navegar contra a correnteza do tempo. A 500 quilômetros da capital, nas margens de um rio milenar, o
o Estado pulsou pela primeira vez. Dizem que fronteiras servem para separar, mas aqui, no Noroeste Gaúcho, elas são ponto de encontro. Foi nesse solo que a semente da nossa civilização foi plantada. Uma história que nos leva a 1626, com o nascimento das missões jesuíticas guaranis. Este cenário foi o berço do pioneirismo. No mesmo ano da chegada, as videiras europeias se firmaram, trazendo pela primeira vez o vinho tinto ao solo gaúcho. Em 1641, estas águas testemunharam a Batalha de Mbororé, o primeiro combate naval da América do Sul. E, a partir de 1697, o fogo fundia o primeiro ferro do continente, na siderúrgica de São João Batista. Em 1750, a fronteira mudou com o Tratado de Madrid, mas o rio seguiu seu curso. Mesmo com as trocas de poder, a essência missioneira permaneceu viva, selando a identidade desta região. Sobre este legado, surgiu um novo lar. Em 1824, os imigrantes alemães iniciaram um novo ciclo, logo seguido pela força da tradição italiana. Nesta terra de contrastes, formamos um mosaico de etnias: russos, eslavos, ucranianos, belgas. Somos a região mais antiga e a mais nova do estado. Do berço de 1626, a consolidação de grandes municípios na primeira metade do século XX. Mas toda essa cultura sempre olhou para as mesmas águas. O rio Uruguai é uma incógnita geológica de fendas profundas, onde deslizam balsas e destinos. Um santuário de vida cercado pela Mata Atlântica, que culmina no Salto do Yucumã, a maior queda d'água longitudinal do mundo, esculpida pela força da natureza. E do outro lado da margem está a nossa vizinha Argentina. Um território inexplorado pelos brasileiros, com raízes missioneiras compartilhadas e uma cultura acolhedora. É nesta terra vibrante que séculos de cultura se encontram, revelando um potencial extraordinário que o mundo está prestes a descobrir. Onde há 4 séculos de história criam raízes, nasce o marco que faltava para revelar o tesouro da nossa fronteira. Premiado na Suíça e com obras em ritmo acelerado, o Costana é o encontro entre a nossa herança e o futuro que estamos construindo. Um resort com mais de 50 atrações para toda a família, incluindo a primeira praia artificial da região. A história fez desta terra um patrimônio. Nosso destino fez dela o seu lugar. Costana Frontier Resort. 2 países. Um privilégio. Fiz questão de passar o vídeo primeiro para entender um pouquinho mais a essência do projeto, porque o Rio Grande do Sul é muito grande e a gente está, de todos os projetos que eu acompanhei hoje pela manhã, o mais longe da capital é o nosso. E por a gente estar, talvez, tão longe da capital, a gente muitas vezes fica esquecido e talvez não faz uma leitura da quantidade de pessoas, tanto do Paraguai quanto da Argentina, o próprio Uruguai, que cruzam por esse estado e não ficam nesse estado. Só na nossa região, em cima das águas do Rio Uruguai, passam mais de 1 milhão de turistas todo ano. E a grande maioria deles segue para o outro estado vizinho, por mérito deles. Então, o Rio Grande do Sul precisa abrir outras janelas. É nesse sentido, essa provocação que a gente traz o projeto Costana. Ser pioneiro num projeto como esse é muito difícil, tem muitos desafios, mas, por outro lado, também, a gente tem que entender história para manter um projeto desse. E quando eu falo em história, o Estado começa na nossa região. O primeiro espanhol, ou seja, o primeiro não índio desse Estado, entra nas nossas terras em São Nicolau em 1626, no primeiro ciclo econômico desse Estado. E no segundo ciclo econômico, após, então, a independência do Brasil, a nossa região é a última ocupada do Estado. A gente muitas vezes não se atenta disso, mas a maior selva da Argentina, ou uma das 3 maiores, está ao nosso lado, onde tem um turismo de sustentabilidade muito grande também. O Rio Uruguai tem uma geologia totalmente ímpar, que poucos rios vão ter. O Salto do Yucumã, eu sempre digo que ele é simplesmente um local conhecido, com uma fenda que tem uma placa um pouco mais longe que a outra, tectônica,
e que forma aquela cascata. Mas a gente tem inúmeras fendas nesse rio que a gente não sabe onde estão, somente quando o rio estiver limpo. E a gente não explora isso. Assim como a gente não explora também lá na nossa região, está começando a explorar algumas coisas agora, a questão do pioneirismo da agricultura. Que ele foi no primeiro ciclo econômico, sim, o lugar onde começou a arquitetura, a engenharia, o artesanato, a música, a agricultura em si. E no segundo ciclo econômico se criou lá, então, nós somos o berço nacional da soja em Santa Rosa, saímos ontem da FenaSoja, inclusive, com um potencial muito grande, porque a gente teve uma coisa que as outras regiões não tiveram. Serra, então, gaúcha, com a colonização italiana, a Vale dos Sinos com a colonização alemã, Centro-Estado também alemão, mas a nossa região é a região onde que conseguiu, através, infelizmente, uma situação ruim, na Primeira Guerra Mundial, era a região que estava começando a florescer através das Matas Atlânticas. E nessa região veio imigrantes de todo o mundo. Nós temos muitas etnias diferentes e uma formação étnica um pouco diferente da região, das outras regiões do Estado. Então, hoje, como um projeto novo, dentro do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma coisa que é muito importante para o Estado, Caio, que é a questão da tributária. Eu queria falar isso. Por quê? Porque o Estado, com a questão do consumo, onde a captação, basicamente o tributo, é na origem, ou seja, no consumo, nós temos condições de captar muito argentino para o nosso empreendimento, trazer renda para o Estado do Rio Grande do Sul e também paraguaio, já que a gente está a 130 quilômetros do Paraguai. E isso talvez o Estado, e é importante que tenha esse entendimento, porque nós entendemos muito claramente o potencial que a gente tem, sabendo que a gente não tem a 300 quilômetros nenhum empreendimento. A nossa região ela é acostumada a andar 500 quilômetros ou 300 para ir a Foz do Iguaçu, Piratuba, Machadinho, Itá, Recanto Maestro, que é novo no Centro-Estado, mas todos os nossos empreendimentos de turismo... Para quando está previsto? 31. 31 é a abertura do empreendimento. As obras começaram agora, fazem 6 a 8 meses. Então, a gente enxerga muito potencial e com um poder econômico interessante, que é uma outra questão. Eu sempre digo que o empreendimento, para ficar de pé, ele tem que ter duas coisas. Analisar a concorrência que tem e a segunda vez se tem um poder aquisitivo para comprar. A Argentina tem o mesmo problema que nós. A Argentina, no outro lado do rio, hoje para nós é mais perto de Posadas, que é a província de Misiones, que está a 150 quilômetros do nosso empreendimento, do que nós vim aqui, que é 500. A gente, como gaúcho, a gente vê muito potencial. Encarnação é a terceira maior cidade do Paraguai, está a 160. Então, tem mais de 2 milhões de habitantes no entorno, com aproximadamente 17% da população é potencial do empreendimento. Então, dentro disso, tá, eu só queria, só para encerrar, dizer que, aparentemente, parece que é um projeto que é um pouco fora da caixa, e ele é mesmo. A gente se preocupou muito em fazer um projeto que fosse arquitetonicamente diferente, tanto é que a gente foi premiado agora em mês de março na Suíça, com a arquitetura do projeto. E a gente sabe que a base agora é o quê? É fundamentar e passar para o Estado entender e conhecer mais que a região tem potencial e que precisava de um grande empreendimento para as pessoas começarem a ficar e conhecer novos destinos, que é o tema desse painel. Muito Obrigado. bem. Nos mantenha informado, nós, Estado, nossa área e o turismo, Secretaria, para ir dando notícias aí desse empreendimento que, evidentemente, vai abrir um novo espaço aí. Vamos promover e vender isso, né, como o desenvolvimento do nosso turismo. Vou passar aqui para o meu querido Jaime Sirena. O Jaime, o grupo Sirena, tem todas essas indústrias que eu falei. Tem eventos, tem entretenimento, tem hotelaria, tem tudo, né? O Jaime é um exemplo de como esse ecossistema, em todas as suas, com todos os seus componentes, pode trazer, né, e enriquecer o turismo. E já estão lá na Serra Gaúcha, agora vão chegar de uma outra forma, que eu vou deixar para ele falar aqui, mas prazer, Jaime, estar aqui trazendo esse teu depoimento. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, né, com os amigos aqui, secretário Caio Tomazelli, dos demais painelistas, os amigos do Correio do Povo. Obrigado, João, pelo convite para estar aqui hoje falando sobre esse ambicioso projeto de urbanização planejada
que estamos empreendendo lá em Gramado, na nova centralidade norte de Gramado, para onde Gramado vai se desenvolver, numa área de 200 hectares. Só como referência, 200 hectares são 5 vezes o tamanho do Parque da Redenção, aqui em Porto Alegre. Então é um bairro novo em Gramado, né? E ele está ancorado pelo Clube Med. É um resort de 250 acomodações, na categoria Exclusive Collection, que é a categoria top do Clube Med. Só existe 6 no mundo. É a única aqui no Rio Grande, aqui na América Latina, nessa categoria Exclusive Collection. O Brasil tem, a América Latina tem 3 Clube Meds. Os 3 estão no Brasil, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, e o 4º então vai ser em Gramado. Então esse foi um primeiro desafio, Caio, de trazer uma bandeira dessa, e eu sempre digo que ela não concorre com a hotelaria local de Gramado. É um hotel diferenciado, é o primeiro all-inclusive, né? Gramado não tem não oferece ainda esse modelo de all-inclusive, então o Clube Med tem essa diferenciação. E então são 250 acomodações dentro desse complexo que tem toda uma área de entretenimento, gastronomia, lazer e toda uma infraestrutura destinada a residências e comércio, né? Então é um ecossistema, né, um bairro novo, ancorado nesses 3 eixos, né? Hotelaria, imobiliário e entretenimento. Quando nós nos instalamos, resolvemos empreender em Gramado, né, que recebe 8 milhões de turistas por ano, sem ter um aeroporto, né? Estamos agora na expectativa de que saia o aeroporto de Oliva. Sim, teremos um grande aeroporto na Serra também, né? Sem dúvida. Então vejam só, 8 milhões de turistas tendo que parar em Porto Alegre, ou então muitos que vêm de carro, mas parando em Porto Alegre, recebe esse volume todo, é um dos destinos mais procurados do Brasil, né? E as pessoas vão para Gramado por quê? Segundo pesquisas também, para apreciar a paisagem, a arquitetura, a gastronomia e desfrutar de algo inédito no Brasil, que é a segurança, né? Gramado a gente consegue circular de dia, de noite, sem nenhum problema, né? Celular na mão. Eu vivo muito em São Paulo, Caio. Que, aliás, é um orgulho também do nosso estado, que vive um momento de segurança maravilhoso. Na Gramado, sem dúvida, é especial. As pessoas sentem isso andando na rua. Andando na rua. Realmente o governo do estado aqui conseguiu ter um avanço muito grande nessa área de segurança. E é um patrimônio de Gramado essa questão da segurança, né? Então, estamos lá nos instalando nessa região linda, maravilhosa da Serra Gaúcha, com esse empreendimento, né? E quando nós nos instalamos, então, com esse complexo, né, que envolve, então, entretenimento, lazer, imobiliário, nós temos lá também um espaço de eventos para casamentos e convenções, toda uma área de gastronomia com bares, restaurantes, comércio, é uma área institucional. Nós já doamos para a Prefeitura de Gramado, como uma das nossas obrigações para o município, nós doamos uma área de 6 hectares, no termo de compromisso para uso exclusivo de instalação de um hospital. Acho que Gramado tem essa carência ainda, né, Caio, de ter um hospital de excelência. Então, nós já doamos para a Prefeitura uma área de 6 hectares. Em um vale deslumbrante, onde o encanto de Gramado se entrelaça com o sopro da natureza, nasce um sonho através deste projeto que ultrapassa fronteiras. É o início de uma jornada onde arquitetos, urbanistas, engenheiros, técnicos e milhares de profissionais estão dando vida a uma perspectiva majestosa. Nestes 205 hectares, o Clube Med emerge como âncora, junto a belíssimos empreendimentos imobiliários, residenciais e comerciais, e ao lado de um grupo de ativações de entretenimento e lazer que despertarão. Porque, como eu disse, ele tem hotelaria, entretenimento e imobiliário. Então, queríamos colocar uma identidade, um nome, um grande guarda-chuva. Quando ficar pronto? Só para lembrar todo mundo aqui. Esse projeto, né, ele tem fases, né, Caio? Nós temos uma fase que é a hotelaria, o espaço de casamentos e eventos, uma grande pista de esqui outdoor, nessa área de entretenimento, pista de esqui outdoor. Então vai ser a primeira fase, Hotel Clube Med, 250 acomodações, espaço de eventos e casamentos, pista de esqui outdoor. Essa primeira fase, que está sendo construída pela construtora Tedesco, gaúcha aqui, nossa parceira, ela fica pronta no segundo semestre de 2027, daqui a 22 meses. Logo aí, né? É um desafio, mas a obra já está acontecendo. É uma obra que tem um misto de obra convencional e obra industrializada. Lá em Gramado a gente sabe que chove muito, né, Caio? Então, a obra industrializada nos ajuda a ter essa velocidade. Então, a nossa pretensão é a gente inaugurar o hotel no segundo semestre de 27.
daqui a 20, 21 meses. Né? Então eu estava contando que a gente precisava dar uma identidade para esse complexo. E aí contratamos a GAD Design para fazer esse trabalho e nos apresentaram 5 nomes. Né? O quinto nome, quando nos apresentaram, era o nome da família, aliás, o minha e do Dodge, que somos de Caxias do Sul. Então tem toda uma história, né? E nos convenceram, depois de a gente ter uma certa resistência, porque nunca cogitamos usar o nome da família para colocar no empreendimento. Mas somos de Caxias do Sul, o Dodge, meu irmão, é o idealizador desse projeto, trouxe essa ideia maravilhosa de fazer um complexo com essa bandeira. Somos de Caxias do Sul, com essa história, então, e aí aceitamos, então por isso ficou Sirena Gramado, né? O nome da família, o nome do complexo, né? Onde vai ter como um grande âncora o Clube Med. Eu queria pedir, Caio, se desse, já estou com o tempo esgotado, mas eu queria só passar um filme, né? Eu acho que ele resume tudo isso que eu disse aqui para vocês, né? Desse empreendimento que tenho certeza vocês vão concordar comigo, eu acho encantador. Acho que já está aqui, aqui está no final do vídeo. Em um vale deslumbrante, onde o encanto de Gramado se entrelaça com o sopro da natureza, nasce um sonho através deste projeto que ultrapassa fronteiras. É o início de uma jornada onde arquitetos, urbanistas, engenheiros, técnicos e milhares de profissionais estão dando vida a uma perspectiva majestosa. Nestes 205 hectares, o Club Med emerge como âncora, junto a belíssimos empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais e ao lado de um grupo de ativações de entretenimento e lazer que despertarão a imaginação de todos. Sirena Gramado será um lugar de permanência e desejo, com diversidade, caminhabilidade e conectividade, transformando cada momento em uma vivência extraordinária, seja para hóspedes, visitantes ou moradores, gerando maior integração de pessoas por meio das condições de acesso a serviços, mobilidade, atividades multifuncionais e modos de viver. É um farol de desenvolvimento que estimulará ainda mais o potencial de Gramado e de toda a região. Muito bem. Só para encerrar, Caio, nós assinamos agora recentemente mais uma parceria para esse complexo, então, que é com a Flybiz, que é a empresa que vai operacionalizar o eVTOL. O eVTOL é a aeronave elétrica de pousos e decolagens verticais, que é o carro voador. Então fizemos um memorando de entendimento, esse carro já está em desenvolvimento com a Embraer. Então ele tem a possibilidade de fazer Porto Alegre e Gramado em 30 minutos, né? São quatro passageiros e o piloto. Ele é um equipamento sem o barulho do helicóptero e mais barato que o helicóptero. Então fechamos essa parceria para levar para Gramado também.
e fizemos uma outra parceria com o Narbona. Narbona é um restaurante de origem uruguaia, né, com operações em Miami. Está abrindo agora um restaurante aqui no Zafari Carlos Gomes. E vamos levar para Gramado também esse conceito do Narbona Fazenda, que é o restaurante com imobiliário tipo uma fazenda. Então, mais 2 parcerias para a gente engrandecer mais ainda esse projeto que é encantador, na minha opinião. Muito bem. Lembrando que tem um compromisso do governo do estado com a Sirena, com o grupo, quando trouxe esse empreendimento, que um deles é tornar realidade o aeroporto da Serra, junto com a prefeitura de Caxias do Sul, o governo federal está botando investimentos e o governo do estado vai fazer os acessos. O acesso, estão em estudos já os acessos com asfaltamento de uma estrada que vai ter um investimento grande ligando Gramado e Canela, né? Um acesso conjunto das 2 cidades. Então, os trajetos estão sendo estudados agora num projeto, esse projeto vai ser licitado já no ano que vem, então teremos o aeroporto como um suporte, porque vamos lembrar o seguinte, esse empreendimento e esta iniciativa do aeroporto quer virar a chave do destino Serra Gaúcha para o turismo internacional global. Nós queremos dar um salto, né, para a nossa região e para o estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, então, tem todo um esforço de investimento que está sendo preparado. Parabéns pelas iniciativas e obviamente, aqui a gente está vendo como as coisas estão acontecendo no turismo. Convido agora o Marcelo Marinho, que é diretor executivo da ICH Hotéis, né, de Almer Hotel, para nos falar também de como estão as atividades nesse ambiente todo, aí, coisas novas acontecendo e também os empreendimentos se aprimorando, né, fazendo upgrades, oferecendo novas experiências. Boa tarde a todos, obrigado Caio, Correio do Povo, parabéns pela iniciativa, colegas painelistas, amigos. Sempre que a Annelise, que me chamou também, muito querida, sempre que me chamam para falar sobre turismo, eu digo sim, independente do tema. Eu sou um feliz bacharel em turismo, tenho mestrado na área também, e eu acho que é redundante a gente falar do potencial do turismo no Brasil e principalmente no estado, no Rio Grande do Sul. Assim, eu fico muito frustrado quando algumas pessoas trazem e questionam investimentos em parceria pública-privada, como bem falou Caio, que questionam a importância disso. South Summit, por exemplo, o pessoal questiona que o governo participou. Eu queria 10 South Summits. O efeito multiplicador do turismo, ele é essencial. E eu acho que eu vi a guria da Caterina que me falou, não, que a cidade que ela é boa para o cidadão, ela precisa ser limpa, ela precisa ser bem sinalizada, ela precisa ter infraestrutura, ela precisa ser boa primeiro para o cidadão. Depois ela está apta, num valor e num sentimento cultural de posse, de identidade, ela está apta a receber o turista. Então, quando a gente fala em turismo, a gente fala de cidadania, a gente fala de urbanismo. Então, parabéns mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Há 22 anos eu cheguei nesse estado, minha origem é pernambucana, mas eu já me considero pernambucho. Verinha trabalhou comigo, Carneiro, e eu defendo muito Porto Alegre e o destino Rio Grande do Sul. Eu trabalho na ICH, sou diretor da ICH, entrei como gerente de marketing, trabalho diretamente com o Alexandre. A ICH, vocês vão conhecer pela Intercity Hotéis. Hoje é um dos maiores grupos hoteleiros, eu tenho muito orgulho do primeiro ter sido construído em Gravataí. Meu sobrenome na época, eu estou há 20 anos na empresa, 22 anos na empresa, é praticamente Marcelo da Intercity, né? E eu sou da época da Inter o quê? E aí hoje a Intercity é conhecida com 45 hotéis de Manaus a Caxias do Sul, estando presente também na cidade de Gramado, Rio de Janeiro. Pensou na cidade brasileira, a gente tem orgulho de estar presente levando essa hospitalidade gaúcha. A empresa evoluiu, né, como qualquer negócio, ela evolui, e a gente entendeu que a gente precisava ter outras marcas para atuar em segmentos diferentes. Então hoje são 6 marcas embaixo do nosso portfólio, o nome da empresa passa a ser ICH, e a gente atua, simplesmente falando, tem 3 tipos de hotel: luxo, mid-scale, intermediário, e o econômico. Obviamente tem subvariações do luxo, subvariações do intermediário, subvariações do econômico. E hoje a gente está
com nossa marca principal Intercity. No econômico, nós temos uma marca própria chamada Rai, e somos parceiro, viu, Cola, aqui nosso colega também da Hilton no Brasil, com exclusividade para administração e expansão da marca True by Hilton, que é uma marca econômica. Também temos o U2, que é um projeto premiado do arquiteto famoso Philip Stark. Quem for ao Rio tem que ficar nesse hotel, ele está debruçado para o Pão de Açúcar, e olhando para o lado está o Cristo Redentor na Praia de Botafogo, que é o verdadeiro Rio de Janeiro, um projeto lindíssimo. E a gente entendeu há um tempo que o Brasil tem um potencial muito grande para o alto padrão, para o segmento realmente que a gente fala de um poder aquisitivo um pouco mais alto. E é um convite da CFL, que tem um projeto muito especial na cidade de Porto Alegre, justamente na esquina, uma das esquinas que eu considero hoje mais valorizadas, que é a João Vale com a Nilo Peçanha. Tinha um terreninho que por muito tempo a gente via vários outdoors da Coca-Cola, e era sensacional. Você tem ali um painel, vários painéis naquele endereço, colado no Iguatemi, colado ali na Nilo Peçanha. Esse terreno tinha um índice construtivo baixo, e a CFL adquiriu esse terreno, mas com a visão de entrar um pouco ali atrás. Eu não sei se vocês se dão conta, mas a gente tem o belíssimo Country Club de Porto Alegre e o campo de golfe, que pouquíssimos têm aquela visão de um pulmão tão lindo, tão maravilhoso, quanto é aquele campo de golfe para a cidade de Porto Alegre. Então ele conseguiu permissão, junto com a prefeitura, desapropriou um pedaço do terreno do country e fez um complexo. Esse complexo tem 3 prédios. Um prédio corporativo, já foi inaugurado, que ali embaixo tem a banca do holandês, vocês devem ter passado já. Dentro do country tem um projeto residencial, que é o Estância, um apartamento de alto padrão, e tem uma torre praticamente escondida, muito reservada, com todas as suas 84 suítes debruçadas para o campo de golfe. E aí nós entramos no projeto, fomos a convidado, e entramos não só como administradores, mas como parceiros no patrimônio, patrimonialista, no equity. Então a parceria entre a CFL e a ICH, e criamos uma nova marca, que ela inaugura já com 2 endereços, porque já nasce com 2 locações, né? Não só em Porto Alegre, quanto no último terreno passível de ser construído na praia de Jurerê, em Florianópolis, e a gente apresenta ao Brasil The Almer, né? O The Almer é um hotel que ele foi concebido nessa nova tendência do luxo, que é o low luxury, né? Hoje a gente vive esse excesso de informação, esse excesso de barulho, esse excesso, e hoje luxo, em qualquer segmento, seja o econômico ou o alto luxo, a gente quer ser surpreendido, a gente quer ser mimado, a gente tem um caráter. Eu vou pedir para segurar um pouquinho o vídeo, já eu peço para colocar, porque ele tem um áudio. A gente quer ser mimado, mas o alto padrão é diferente. Ter luxo é ter tempo, né? Então, quando chega no The Almer, você pensou, ele tem que acontecer. Um pouco do que eu estava ouvindo lá do St. Andrews, né? A gente conhece bem como é esse segmento e quão exigente é esse hóspede, né? Ele não quer ser surpreendido, ele quer ser atendido. E quando ele precisa, sim, ele quer ter as coisas rápidas. Então, o The Almer vem com esse conceito, obviamente, com todo o pacote que o luxo pede. É um projeto belíssimo, estúdio obra-prima do Uruguai. Obra-prima praticamente fez 40% do Boa Vista de São Paulo, do condomínio Grama, dispensa assinatura. A gente vem com o conceito também de gastronomia do Cabanha Argentina, que a gente está trazendo de São Paulo. A gente vai ter uma área reservada e diferenciada para café da manhã, um rooftop exclusivo só para os moradores do Estância e nossos hóspedes. Então o termo hoje do luxo é muita exclusividade. A gente vive um turismo muito massivo, de muito excesso, de muito barulho. E o quanto mais exclusivo e seleto ele precisa ser, melhor para esse público. Então, a gente está muito feliz de chegar a Porto Alegre. Eu vejo Porto Alegre com essa carência de um prédio com esse perfil. A gente está em Curitiba, você tem o Noma, você tem o Coia, você vai a BH, você tem o Fazano, Salvador também. E eu acho que é uma cidade tão pujante e que a gente tem observado. Eu acho que, por um lado, a gente passou pela pandemia, que foi terrível a nível global, mas as enchentes, deixou uma marca muito profunda no estado, mas, por outro lado, ele fez muito bem. Por um lado, a questão gastronômica, a questão dos empreendimentos, e a gente vê uma nova Porto Alegre renascendo, tá?
em vários polos da cidade. Um dos polos que vem crescendo é essa nova Nilo, com essa nova Carlos Gomes. Você tem ali empreendimentos da Melnick, você tem o Bordasa, você tem o Bourbon Carlos Gomes, você tem o da CFL. Então, a cidade cresce para aquele lado. E que equipamento turístico a gente tem ali? Então, é um privilégio a gente poder ofertar e colocar Porto Alegre no mapa. Eu também sou um defensor muito grande, fala-se do aeroporto para Canela. Defendo, mas eu também acho que quem vem ao estado tem que passar 1, 2, 3 noites aqui na nossa cidade, e ir ao Iberê Camargo, e ir ao Mário Quintana, e ir ao Cais Embarcadeiro, né, a conhecer o Santander Cultural, aí na Redenção, aí no Bonfim, aí na Padre Chagas. O Hilton, para mim, tem uma localização impecável, a conhecer todas as nossas oportunidades de gastronomia, compras, praças, que torna Porto Alegre uma cidade que também curtiu o Pôr do Sol, que é belíssimo, né? Mas eu acho que é uma oportunidade da gente manter. Quando a gente vai a Madrid, e eu cheguei sábado de Madrid, né, Annelise, e caí meio de paraquedas aqui, a gente desce Madrid, a gente pega um trem, vai a Salamanca, a gente pega um trem. Eu fui até Bilbao visitar o Guggenheim, quer dizer, a gente se desloca. Acho que o turismo ele tem que provocar não uma coisa isolada, mas tem que explorar a região. Quiçá, vamos chegar lá até o Rio Uruguai e explorar o estado. E quando se pensa em Rio Grande do Sul, pensa em inverno, mas a gente também tem o verão. Eu defendo muito os cânions. Os cânions são, pessoal, irreplicáveis. E ele melhor visto e apreciado para fazer as trilhas no verão. A gente tem também a vindima. Quando é que ocorre? Fevereiro, março, Vale dos Vinhedos, verão. Então a gente precisa transformar e entender os diversos produtos que a gente tem nesse estado, que tem um potencial assim, enorme. E outra, a gente tem um privilégio. Vamos pensar no Nordeste. Eu sou nordestino, eu sou de Recife. Fronteira com o quê? Com o mar, com a Paraíba e com Alagoas. A gente tem fronteira com quem, gente? Com o Uruguai, que chega aqui, atravessa o nosso estado, tem que fazer ficar. Com a Argentina, com o Paraguai. Turismo precisa de fronteira. A Europa não é essa potência que é, porque é Europa, porque ela é próxima e ela tem via de acesso fácil. Tá? Caio está olhando para mim querendo fazer pergunta, eu posso passar o vídeo? Vamos, toca o vídeo. Marcelo toca em pontos importantíssimos aqui. Quero destacar mais uma vez, tudo que a gente fala de turismo não prescinde da nossa capital.
Porto Alegre tem que ter uma posição cada vez mais importante e destacada no nosso turismo em tudo, em todos os aspectos. Outra coisa que ele tocou, e eu aproveito a oportunidade aqui para dizer para vocês, a gente teve esse momento das chuvas, das enchentes, um trauma, né? Tanto é que hoje, fala aí, Novo Eunim, a gente que está no governo sofre todos os dias porque todo mundo acha que o mundo vai acabar de novo, que a chuva vai vir e que as coisas não aconteceram. Só lembrando o seguinte, da enchente de 41 até 2 anos atrás, pouco se fez. Nós nunca tivemos um plano para esse assunto. Hoje nós temos o Plano Rio Grande, que é o plano do Estado, não é desse governo, para pensar para sempre projeto de proteção. Então hoje nós temos um plano. Nós temos iniciativas e 2 anos depois fizemos muito mais do que em 50 anos. Então, só para a gente saber o que fez, porque eu quero afirmar outra coisa para vocês. É muito ruim passar pelo que nós passamos, mas resiliência é oportunidade. Quem não entender isso, não vai entender o que aconteceu conosco. Quem entender isso vai se preparar para qualquer situação, porque nós não vamos controlar o planeta, gente. Nem aqui, nem em lugar do mundo. A natureza é absoluta em tudo. Então, assim, parabéns pelos empreendimentos, né? Querido Alexandre, né? Parceiro de tênis. Grande Alexandre. Isso. E também lembrar o seguinte, lembrar o Guilherme Paulos aqui do San Andrews, com quem a gente começou muitas coisas lá. Eu sou dos antigos lá de Gramado, do turismo, né, com o Guilherme. O Guilherme preocupado também, a gente falou agora do verão e dos roteiros de verão de mar e serra, cânions e tal. O Guilherme está de olho, está pensando, então a gente tem todo um trabalho também para o verão, que não é só litoral, que é a Vindima também. Aliás, a gente tem experiências maravilhosas que a gente está participando também. A Natasha está aqui, que é a nossa diretora, agora a secretária adjunta, que cuida disso tudo, todos os planos de desenvolvimento, e a gente tem um olho em cima do turismo. Por várias razões, porque ele precisa desse investimento de comunicação, e porque, modéstia à parte, eu trago também isso, carrego isso de Gramado, né, onde também já, desde os tempos de Praver, lá, chocolates e tal, né, a gente trabalhou nesse desenvolvimento. Mas o nosso governo gosta muito de parceria público-privada. A gente sabe o quanto é importante o Estado contar com investimentos e parceiros privados. Concessões, o governo faz concessões porque acredita que concessões é um caminho para o desenvolvimento. Nossa carteira de concessões é enorme em várias atividades. E tem uma delas muito especial, que é o Parque do Caracol. Então convido a nossa diretora Sandra Ferraz para falar do nosso parque, que está maravilhoso. Boa tarde, gente. Meu nome é Sandra Ferraz. Obrigada, secretária. Obrigada, colega de banca. Eu pediria para tocar o nosso vídeo, por favor. Entre vales, araucárias e quedas d'água que encantam, o Parque do Caracol e o Parque Estadual do Tainhas representam a força da natureza gaúcha e o compromisso com o futuro. Mais do que destinos turísticos, nossos parques são espaços de educação, lazer e conexão. Aqui, cada trilha, mirante e experiência convida o visitante a descobrir a jornada de harmonia entre cultura, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Por meio de uma parceria público-privada, o governo do estado do Rio Grande do Sul e o grupo ITER uniram esforços em uma aliança estratégica para modernizar, preservar e valorizar nossos parques naturais. Uma união que soma a eficiência da gestão privada ao compromisso público de cuidar do que é de todos. Desde o início da concessão, o trabalho é contínuo. Revitalização de estruturas, novos espaços de visitação, investimentos em acessibilidade, segurança e capacitação de equipes locais.
Resultados que fortalecem o turismo regional e movimentam a economia do estado. O futuro do parque é construído com parcerias, inovação e respeito à nossa história, à nossa comunidade e à natureza. Parque do Caracol e Parque Estadual do Tainhas. Um novo tempo de experiências, cuidado e inspiração para o Rio Grande do Sul. Obrigada. Gente, alguém tem dúvida que o estado do Rio Grande do Sul tem grande poder do turismo? Nós estamos aqui com simplesmente 3 grandes empreendimentos, né? Um grande empreendimento na nossa fronteira, Sirena, 250 hectares, Marcelo, na frente de uma grande rede. Alguém tem dúvida que o Parque do Caracol é um parque icônico, que ele é nosso? Nosso, não como executiva, mas como gaúcha, digo isso. Ele é nosso, gente, ele é icônico, ele é uma cascata única. Alguém já foi no Parque do Caracol depois de toda essa revitalização? Convido todos vocês a irem lá. E como é que começou tudo isso? Isso é muito emocionante, porque eu sempre digo, quando eu fui convidada para vir para o Parque do Caracol, alguém já deve ter ouvido essa minha fala, eu sou apaixonada pelo parque porque eu tenho memórias no parque. Eu brincava, eu fazia piquenique no parque, mas naquele nosso parque antigo, quando a gente passava como gaúcho 15 dias na serra, 15 dias no litoral, a gente já falou aqui sobre o nosso litoral. E aí o que aconteceu? Em 22, o Grupo ITER, para quem não conhece, o Grupo ITER ele é proprietário do Bondinho Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. É uma empresa que tem mais de 112 anos de idade, ou seja, foi um dos primeiros CNPJs no Brasil. Participou de um leilão, nós aportamos, saímos vencedores, e esse valor que foi aportado, mais de 160 milhões, hoje está no Fundo de Turismo. Eu sinto muito orgulho de dizer que nós contribuímos firmemente para o turismo aqui no Rio Grande do Sul. Esse dinheiro está disponível para o turismo, já foi utilizado pelo nosso grande governador, Eduardo. O que aconteceu com isso? Nós aportamos esse dinheiro e de lá para cá a gente fez um pouquinho dessas reformas, dessa revitalização que vocês estão vendo aqui. Nós temos hoje um mirante de 2.000 metros quadrados, esse mirante conta com piso de vidro, nós contávamos com um mirante de 40 metros, que quando os visitantes ficavam em 10 pessoas em cima, o gaúcho berrava, gente, só cabe 5. E o nosso turista saía correndo. E hoje a gente tem um mirante lindo, maravilhoso, de 2.000 metros quadrados. A gente fez uma parceria com o grupo Manda Brasa. Esse grupo nada mais é que o 1835 20/9 vai aportar no Parque do Caracol a partir de julho e agosto. Nós temos, vocês viram ali, nós temos um atrativo embaixo do mirante. Ele é chamado de Corajoso, você pode caminhar em cima de uma viga. Então, nós temos a nossa torre, Torre da Araucária, que nada mais é que nós inovamos a nossa torre, nós transformamos ela numa araucária, nós fizemos uma tematização como araucária. A gente conta também com a Casa Raízes, porque o Parque do Caracol tem história. Eu acho que alguém falou aqui no painel anterior, a gente tem que valorizar a história, e é isso que a gente faz lá no Parque do Caracol. A gente está contando uma nova história, mas nós respeitamos a história de quem já passou por lá, de todo aquele imigrante que já viveu lá há mais de 40 anos. O Parque do Caracol também, até o final do ano, a gente vai ter uma encaracolada que nada mais é do que uma tirolesa em curva motorizada. A gente vai ter possibilidade de andar por cima das copas das árvores. Nós contamos com a revitalização de toda a churrasqueira. Nosso master plan ele foi desenhado pelo Índio da Costa. Então, gente, são mais de 100 milhões de investimentos feitos até agora, e todo o aporte que nós fizemos. Mas por quê? Por que tudo isso? Todo esse movimento, toda essa nova história do Parque do Caracol, nada mais é uma contribuição grande que a gente tem, que o turismo é uma grande ferramenta de transformação de todo o território. Se não fosse isso, a gente não teríamos aqui 3 grandes empreendedores, ou que nós já tivemos em outros painéis, empreendedores vindo de fora para aportar aqui. Nós poderíamos ter ficado, o grupo poderia ter ficado só no Rio de Janeiro, não precisava vir para o Sul. Mas o Parque do Caracol, assim como a ideia do nosso acionista principal, era o seguinte: o Parque do Caracol é único, não existe 2 parques, não existe 2 cascatas, não existe. Então, nós tínhamos que ter um outro empreendimento, assim como nós temos lá no Rio de Janeiro, que é o único. Bondinho Pão de Açúcar, ele é o único. Ele é, para o carioca, a mesma intensidade que o Parque do Caracol é para nós, gaúchos. E o mais legal dessa concessão, que eu falo isso, a gente não vai sair com nada disso.
Isso tudo pertence a nós, pertence ao patrimônio do Estado, pertence aos gaúchos que estão fora do Estado, que estão visitando o parque, pertence a todos os turistas que estão lá por 1 hora, por 3 horas. A gente não entrega só experiência, a gente entrega pertencimento, a gente entrega história, a gente entrega uma conexão com a natureza. Hoje, a gente tem uma nota máxima de 90, é uma nota de excelência para um parque de atrativo natural. A gente conta com uma biodiversidade muito grande. E, além disso, a gente tem o Parque Tainhas também, que veio junto, né? Nós ganhamos na concessão. Nós estamos iniciando o nosso master plan lá no Tainhas, então nós estamos iniciando. Eu digo que o Tainhas ainda é um diamante bruto, diferentemente do Caracol, ele nunca foi explorado. Vocês viram ali aquela cascata, alguém já tinha visto? Passo do S, Passo da Ilha. Hoje atravessam, fazem tour lá no Passo do S, no Passo da Ilha, argentinos, uruguaios, paraguaios, gente que vem de fora de todo o Brasil buscando, que é uma maravilha natural que nós temos dentro do Tainhas. A gente só está iniciando aqui. Nós iniciamos em 22, tivemos pouquíssimas coisas, 22, 23, a partir de 24 nós fizemos todas essas reformas. Nós contamos também com a Praça dos Gaúchos, a gente valoriza muito a nossa história, a gente fez o nosso storytelling contando um pouquinho e valorizando a cultura gaúcha. Então, nós temos lá o Parquinho Serelepe, a gente tem a Praça dos Gaúchos, Casa Raízes, que é uma casa que já pertencia ao parque há mais de 50 anos, onde foi o primeiro imigrante que morou, né, naquela localidade. Então é isso, a gente representa hoje todo esse fomento para o turismo dentro do Rio Grande do Sul, esse fomento que transforma a nossa barreira, a gente consegue levar o Parque do Caracol para fora do Rio Grande do Sul. Isso que faz a satisfação da gente estar na frente do empreendimento, que tem toda essa história, que tem todo esse carinho nosso. Então é muito bom estar aqui e dividir com vocês, e eu convido, para quem não conhece o Parque do Caracol, o novo Parque do Caracol, essa nova história, eu convido vocês a fazerem parte dessa nova história, a terem novas memórias lá dentro. Eu tenho certeza que vocês vão dizer, ela tinha razão. Eu sempre digo isso, eu convido as pessoas e depois eu recebo feedback, realmente, Sandra, você tinha razão. A gente pensa no detalhe, mas a gente também respeitou toda a história que tem dentro do parque. Não agredimos a natureza, a gente tem um crescimento sustentável muito grande, com toda essa preocupação com a natureza e essa conexão com o natural, né? Muito bem, Sandra. E só lembrar, não foi muito fácil para o governo fazer essa concessão. A gente teve enormes resistências, muitas desconfianças. Mas nós temos um governador que acredita, tem convicção, e estamos muito felizes, nós gaúchos, por essa concessão, mas isso é um exemplo de como a gente pode quebrar paradigmas aqui. A gente precisa quebrar paradigmas no Rio Grande do Sul para construir novas etapas de desenvolvimento. Um governo que tem compromisso, está fazendo agora o asfaltamento, que vai terminar lá no Itaimbezinho, que logo vai chegar em Santa Catarina, que vai encontrar o asfalto que está vindo de Santa Catarina, vamos ter o caminho das neves, né? Vamos circular pela serra. Então, vejam, são muitas possibilidades. Sandra, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Lá, muito reconhecido, sem dúvida. É um modelo que certamente vai nos ajudar a outras áreas, outras concessões, outras parcerias. Gente, muito obrigado. Olha, o turismo é maravilhoso, a gente poderia ficar aqui. Eu quero, João Miller, parabéns pelo evento, o evento posicionado, acho que vocês acertaram muito na mão aqui, que venham outros, né? E temos o prazer de estar juntos aqui participando com vocês. Muito obrigado aos painelistas que enriqueceram esse momento. Muito obrigado.